Obrigado, Marcelo. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos pela presença. É sempre um prazer, uma honra voltar a casa, né, onde eu fiz MBA. Eu soube que hoje é dia de trote. Eu garanto a vocês que isso não é um trote. Eu vou falar de forma bem coloquial. Eu acho que o mais importante é a gente realmente trocar ideias. E as perguntas, para mim, representam a maior oportunidade. Então, eu pretendo não me alongar tanto assim no meu discurso. O que eu vou contar para vocês aqui é uma historinha, uma narrativa de por que a gente chegou a essa situação atual que nos encontramos, de economia, basicamente. Que é uma situação muito perigosa, muito preocupante, a meu ver. Né? E para contar essa historinha, eu vou primeiro falar um pouco de cenário externo, de cenário global. E voltar um pouco no tempo também. Essa historinha começa com a crise de tecnologia que estourou nos Estados Unidos, no Nasdaq. E como reação a isso, o Banco Central americano, o Federal Reserve, inundou os mercados com liquidez e colocou a taxa de juros a níveis muito baixos, né, em níveis reais até negativos, quando descontada a inflação, tentando então reativar a economia, né, para não deixar a economia entrar numa recessão. Alguns economistas à época, até mesmo prêmios Nobel, como o caso de Paul Krugman, que tem uma formação diferente da minha, por exemplo, intelectual e ideológica, chegaram a demandar esse tipo de atitude, falando que era bom ter uma bolha que fosse para poder estimular o consumo e não deixar essa economia mergulhar, afundar. Na época, alguns economistas aí mais alinhados com a minha formação, mais assim, escola austríaca e coisas do tipo, alertaram que esse tipo de coisa não geraria bons resultados à frente. Bom, às vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Esse tipo de medida acabou produzindo realmente, ajudando pelo menos a produzir uma nova bolha, que foi a bolha imobiliária, e aí sim, uma brincadeira muito mais séria. Essa bolha imobiliária estourou em 2008, com a crise do subprime, que foi se alastrando, e novamente a reação dos bancos centrais, e aí no mundo inteiro, porque impactou Europa, impactou todo mundo, a reação dos bancos centrais novamente foi então manter as taxas de juros artificialmente reduzidas nos países desenvolvidos. Por que isso é importante? Porque esse é o primeiro grande pilar da história do Brasil nos últimos 10 anos, que foi um custo do capital no mundo muito reduzido, né? Um custo de capital até mesmo negativo quando descontada a inflação. E por que isso é importante? Porque os investidores, ávidos por boas oportunidades de investimento, por retorno financeiro, eles ficam desesperados com esse tipo de situação. Realmente eles olham em volta e em suas economias não há alternativas decentes para alocar o capital de forma rentável. Isso faz com que eles olhem ao redor do mundo com um critério, com um rigor analítico muito mais afrouxado, muito mais benigno. Né? Para fazer uma analogia, usar uma metáfora bem coloquial, isso é mais ou menos análogo a você estar numa festa onde tem um sujeito que está garantindo rodadas de bebida grátis o tempo todo. Após 2, 3 horas nessa festa, você obviamente começa a ficar eufórico com coisas que outrora não teriam o mesmo tipo de reação eufórica. Então você começa realmente a relaxar o seu critério e o seu rigor de análise e achar que verdadeiras mocreias são top models. Né? Você começa realmente a não analisar aquelas oportunidades de investimento da mesma forma que você faria. Isso é um pilar muito importante da história nos últimos anos, porque essa exportação de capital desses países centrais para os países periféricos foi boa parte do estrago aí causado nesses países em desenvolvimento. Né? Até mesmo o próprio governo Dilma chegou a alertar para o tsunami monetário, né? Que é mais ou menos isso. Então, o primeiro pilar da história que nós temos é custo de capital no mundo inteiro, fazendo com que o capital ardesse na mão dos investidores e eles procurassem de forma desesperada opções fora desse centro. O segundo grande pilar da história brasileira chama-se China. A China, um modelo comunista, né, e com esse total controle do Estado na economia, resolveu relaxar esse controle estatal e delegar
para o mercado, para os indivíduos, para a iniciativa privada, uma boa parte da sua economia. Ainda mantiveram muito de controle estatal, mas delegaram uma boa parte. Isso foi suficiente para que fizesse um choque de produtividade na economia. O setor privado aloca de forma mais eficiente o capital em busca desses retornos, em busca do lucro. É uma decisão muito mais econômica em vez de decisões políticas do governo. E, não obstante, a China também entrou tardiamente na sua revolução industrial. Ela trouxe para o mercado de trabalho milhões e milhões de pessoas que estavam simplesmente fora desse mercado. E nessa revolução industrial tardia, você gera um choque de produtividade muito grande, porque basta pensar que você tira um sujeito do campo com uma pá e uma enxada e joga ele para o centro urbano com uma máquina de tear ou com um equipamento mais moderno, ele vai ser muito mais produtivo, ele vai conseguir, com o mesmo tempo, produzir muito mais. Quando você faz isso em uma escala de 20 milhões de habitantes por ano migrando do campo para a cidade, e com um choque de investimento muito grande na China, a China chegou a investir 40% do PIB, né? Você realmente gera um efeito muito impactante para o planeta inteiro. A entrada da China e aí também da Índia, mais no setor de serviços, mas também uma mão de obra barata, né? Um mais na produção industrial, o outro mais na produção de bens e serviços. Quando você joga esses 2 bilhões de eurasianos no mercado, que estavam fora do mercado, você faz com que isso tenha um choque deflacionário muito grande. Então, quando você junta aquela política frouxa, monetária, né, estimulando os investimentos, que seria, em outra ocasião, algo inflacionário, porque você tem uma injeção de liquidez, uma injeção de recursos muito grande na economia, quando você junta isso com a entrada desses 2 bilhões de eurasianos no mercado, você tem um choque que compensa a outra pressão inflacionária do outro lado, fazendo com que não apareçam esses dados de estímulos monetários, pelo menos não no primeiro momento, nos índices de inflação. Então você consegue manter por mais tempo esse tipo de política, sem que isso gere uma necessidade de reação dos bancos centrais para reverter o processo, puxar a taxa de juros e desencadear aí toda a ressaca, né, do processo de euforia artificial produzida por estímulos monetários. Além disso, você tem a demanda voraz da China por recursos naturais, por commodities, fazendo com que o preço desses produtos disparasse nos mercados e beneficiasse todos os países produtores desses produtos. O Brasil, por uma sorte divina, tem boa parte desses produtos, minério de ferro, entre tantos outros, que dispararam de preço, né? Então é o que a gente chama de loteria chinesa, que compõe o segundo grande pilar da história do Brasil nos últimos anos. O Brasil, então, ganha na loteria quando ele passa a ser atraente para os investidores do mundo inteiro, porque eles não têm opção em seus próprios quintais, e, ao mesmo tempo, todos os produtos que a gente exporta disparam de preço e até quantidade, fazendo com que o índice de termos de troca do Brasil dispare. O que é o índice de termos de troca? É o preço dos produtos que nós exportamos sobre o preço daquilo que nós importamos. Até porque o preço de muita coisa que a gente importa caiu graças à entrada da China e da Índia nesses mercados. Então, quando você olha o gráfico desse índice, dessa razão entre preço do que exportamos sobre preço do que importamos, é uma grande coincidência que a partir de 2003, exatamente, esse gráfico dispara. Isso foi uma grande sorte que explica boa parte do fenômeno político Luiz Inácio Lula da Silva, em minha opinião. Eu escrevi um artigo para o Globo fazendo um paralelo entre o Lula e o Eike Batista do lado da economia, falando que ambos são mais ou menos filhotes do mesmo fenômeno exógeno, do mesmo fenômeno que teve muito mais a ver com o que acontecia no mundo do que o que acontecia no Brasil especificamente. E aí a gente entra no Brasil nessa história. A provocação que eu faço é que eu desafio alguém a me dizer qual foi a grande reforma estrutural que o Brasil passou nos últimos anos. Não teve. Pode ter tido uma ou outra coisa mais micro, mas no âmbito macroeconômico não tivemos nenhuma grande reforma estrutural.
O que me faz concluir que nós surfamos uma onda, nós aproveitamos um vento de fora, mas sem fazer o dever de casa. Por isso a analogia de uma cigarra que ganha na loteria, porque a cigarra acha que o verão vai durar para sempre, todo mundo conhece a fábula de Esopo, e a cigarra então não se prepara para o inverno que inevitavelmente chegará. Nós estamos vivendo hoje, em minha opinião, esse inverno, ou pelo menos esse começo do inverno. E o Brasil brincou com fogo nesses últimos anos. Por quê, né? No primeiro mandato do Lula, ainda tivemos algum grau de respeito àquela herança bendita da era FHC anterior, que aí vem como o terceiro pilar que eu não tinha mencionado, que aí sim é o pilar interno, feito em casa, que é um cenário macroeconômico mais sólido, né? Que mais ou menos passa por basicamente 3 grandes decisões. A primeira grande decisão é um câmbio flutuante, é um preço da nossa moeda flutuando livremente no mercado. Isso não foi uma decisão por convicção ideológica do PSDB, nem nada disso, foi muito mais uma pressão do mercado, mas o fato é que ele entregou o governo com um câmbio, uma moeda que flutuava livremente. O segundo grande pilar importante é a lei de responsabilidade fiscal. Aí sim, uma conquista importante política do último governo anterior ao PT. Toda dona de casa sabe que não dá para gastar ad infinitum mais do que se arrecada. Quando você começa a fazer isso, você gera problemas sérios à frente. A lei de responsabilidade fiscal é apenas a aplicação desse bom senso, dessa lei básica de economia, no âmbito da política. Então foi um outro pilar importante, que era o pilar do superávit primário, por aí vai. E o terceiro grande pilar era a meta de inflação. Era um Banco Central com mínimo de autonomia, porque no Brasil o Banco Central não é independente, por lei nem de fato, podendo perseguir, então, com um grau de autonomia operacional, uma meta de inflação bem definida. Esses 3 instrumentos foram fundamentais para colocar a fotografia macroeconômica do Brasil num patamar atraente, num patamar importante de destaque. O primeiro mandato do presidente Lula não ousou, e aí vem um mérito dele até, não ousou destruir esses pilares. Ele soube colocar pessoas até de bom senso, que não eram economistas, às vezes os economistas fazem um estrago até maior do que pessoas fora do ramo, talvez por excesso de arrogância, eu vou falar um pouquinho disso à frente, para falar dos problemas atuais, mas a verdade é que era um médico, que era o Palocci, mas com um mínimo de bom senso e que entendeu esse mecanismo e soube respeitar esses pilares importantes. Veio o vento de fora super favorável, o Brasil conseguiu surfar isso e os indicadores macroeconômicos do Brasil ficaram muito bons, né? Isso permitiu com que o governo estendesse crédito à torta e à direita, o próprio setor privado também estendeu bastante o crédito, só que, eu repito, não houve reformas estruturais importantes. Quais são as reformas estruturais básicas que compõem aí o tal custo Brasil? Tributária, trabalhista e previdenciária. Enquanto não atacarmos esses pilares estruturais, nós vamos ter voos de galinha, né? Mas nunca barulhento e de baixa altitude. Nunca vai ter um voo de águia mais sustentável. O Brasil não fez essas reformas. Né? Nossa lei trabalhista é anacrônica da era fascista, inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini, amarra muito a liberdade entre patrão e empregados, tem uma visão até com um ranço meio marxista, né, de que o patrão é um explorador do trabalho e engessa muito esse mercado de trabalho no Brasil. A tributária nem precisa falar, né? Como diz o economista Paulo Rabelo de Castro, nós vivemos num verdadeiro manicômio tributário, né? Não só nós temos uma carga escandinava para serviços africanos, como nós temos uma complexidade de taxas, impostos e tributos que faz com que o Brasil perca em média 2.600 horas por ano só para pagar os impostos. É de um grau de complexidade que realmente transforma o Brasil num manicômio tributário. E, por fim, a questão previdenciária, que também é um outro pilar importante que eu não tinha mencionado antes, que é o seguinte: o Brasil pegou aí o tal bônus demográfico. O que é isso? É uma população jovem ainda,
que estava entrando em peso no mercado de trabalho, com relativamente poucos saindo do outro lado em aposentadoria. Bom, esse bônus demográfico, essa janela de demografia que joga a favor, ela está se esgotando, né? A população brasileira está envelhecendo e vivendo mais, o que é ótimo, só que tem um custo do lado da Previdência. E o nosso modelo previdenciário ele é muito perverso. Ele é um modelo de pirâmide coletivista, onde tem incentivos muito perversos e não tem contas individuais e não faz com que quem realmente tenha poupado possa usufruir depois de sua poupança. Então, nenhum governo teve coragem de endereçar esse problema, até porque é um problema que estoura na frente, é uma bomba relógio fazendo tic-tac, só que não explode agora. E como o político acaba olhando para próximas eleições, nenhum deles quer mexer nesse vespeiro. Precisamos de um estadista que faça isso, né? Como dizia a definição de Churchill, para separar estadista de populista, o populista é aquele que olha para as próximas eleições, o estadista seria aquele que olha para as próximas gerações. Eles estão em falta no Brasil e eu diria no mundo. Essa foi a história do Brasil que surfou essa onda. Quando entrou o governo Dilma, na verdade já começou no segundo mandato do presidente Lula a reverter esse quadro, até para eleger, né, a sua candidata, o governo Lula extrapolou na dose de estímulos, de crédito e de gasto público, que o governo diz de forma um tanto falaciosa, que são gastos anticíclicos. O que seria isso, né? A básica receita keynesiana. Quando você tem um arrefecimento da economia, o governo entra gastando mais para compensar, e quando a economia está bem, o governo retrai. Isso não é verdade, até porque a maioria dos keynesianos que eu conheço são manetas, eles são keynesianos com uma única mão. Eles só lembram desse anticíclico quando é para o governo gastar mais. Quando é para o governo reduzir gastos, eles esquecem do termo anticíclico. Foi o que aconteceu no Brasil. Nós tivemos o gasto público crescendo ano após ano, acima da inflação, um governo perdulário até, e isso gerou problemas que estão emergindo agora. Para agravar esse quadro todo, então, de excesso de estímulos monetários e fiscais do Brasil, sem lastro e sem reformas estruturais que aumentassem a produtividade do trabalhador brasileiro, né? Porque isso é muito importante, a produtividade média do Brasil não aumentou nesses anos todos. Não é que o trabalhador brasileiro tenha aprendido a falar inglês, a mexer em máquinas complexas, não é que a nossa infraestrutura capenga tenha recebido muitos investimentos e a questão da logística tenha ficado melhor. Nada disso aconteceu, pelo contrário, os gargalos todos dessa infraestrutura engessada estão aí e estão aparecendo. Então, o que o governo Dilma fez que agravou ainda mais esse quadro de ausência total de reformas estruturais? Ele pegou com uma mentalidade extremamente arrogante, aí vem a crítica, né? Um prêmio Nobel de Economia, Hayek, chamava de arrogância fatal isso, né? Que é você acreditar que de cima para baixo, lá de Brasília, você consegue tocar a economia como um maestro organizando toda uma orquestra, né? Você acha realmente que você consegue direcionar e canalizar e decidir sobre os mínimos detalhes de toda uma economia complexa de um país continental como o Brasil, com 200 milhões de habitantes. Você não consegue fazer isso, nem mesmo que você tivesse o mais sábio dos sábios economistas tocando essa economia centralizada de Brasília, que é o capitalismo de Estado que nós temos hoje no Brasil, né? As decisões minuciosas foram tomadas todas de cima para baixo. A presidente Dilma, de forma muito pedante, de forma muito centralizadora, ela realmente achou que era possível você decidir e confrontar diversos setores e impor decisões controlando preços, inclusive, preços importantes para o funcionamento de uma economia, como é a taxa de câmbio, que deixou de flutuar livremente, como é o preço do capital, que é a taxa de juros, né, que mexe com todas as leis de oferta e demanda intertemporal do país. A presidente achou que ia comprar uma briga com os bancos e, na marra, jogar a taxa de juros para baixo sem efeitos na inflação. Isso não dá certo, isso não funciona, isso nunca funcionou em lugar algum do mundo. Então, no BNDES, essa visão de selecionar campeões nacionais, quer dizer, eu de Brasília sei quem são os setores e as empresas
dentro dos setores que vão fazer o Brasil virar uma potência. Então eu começo a dar bilhões e bilhões subsidiados com dinheiro do povo, dos mais pobres inclusive, para grandes empresários. Criaram a Boibras, né, essa fusão toda no setor de carnes, ajudaram muito a criar o próprio fenômeno do Ike Batista, com o BNDES colocando mais de 10 bilhões do governo lá, e por aí vai. Então, toda essa visão de interferência excessiva no funcionamento da economia acabou gerando não só efeitos perversos para o próprio funcionamento da economia, como afugentando investidores interessados eventualmente em colocar capital aqui, porque eles passam a não confiar nas regras do jogo. Eles passam a ter um grau de incerteza muito grande acerca do futuro, porque o governo mexe o tempo todo nas regras do jogo, altera tarifa, altera concessão, o governo quer controlar o retorno de cada investimento desses em concessões e colocando abaixo do mercado, do preço de mercado. Com tudo isso, ele criou um clima de insegurança para esses investidores muito grande. E aí, quando você tem ventos fortes de fora, você consegue jogar para debaixo do tapete esses problemas estruturais. Mas quando o vento para de soprar, aí os problemas começam a emergir. Para usar a metáfora que o Warren Buffett usou para a própria crise americana, quando a maré abaixa, é que a gente vê quem é que estava nadando nu. E a maré começou a baixar no mundo e o Brasil começou a mostrar a sua verdadeira face. Qual é essa verdadeira face? A face de uma cigarra que foi irresponsável nesse período todo, estimulando de forma indevida o próprio crédito público, porque no Brasil os bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil e BNDES, já são responsáveis por metade de toda a carteira de crédito que há no país. Só para vocês terem noção, no Manifesto Comunista de Marx e Engels, o 5º item lá de tomada de poder do proletário é concentrar o crédito no Estado. Né? Isso o Brasil tem feito, é um bom aluno marxista. Né? Então, a decisão, quando é política e de governo central ainda por cima, ela vai seguir muito mais critérios eleitoreiros, critérios políticos, do que critérios econômicos. Com isso, acaba gerando problemas sérios, eventualmente até mesmo fomentar uma bolha de crédito no país. Eu não sei dizer, isso é um debate em aberto entre economistas, se já há de fato uma bolha, por exemplo, imobiliária no Brasil. A base era muito baixa, é verdade tudo isso, mas o crescimento na margem foi muito elevado. Foi da ordem de 20% ao ano o crédito como um todo, e no setor imobiliário muito mais do que isso. Sendo que a Caixa Econômica sozinha, ela começou a crescer o crédito dela numa taxa de 40% ao ano. Não há como você imaginar que vai fazer isso sem efeitos, sem sequelas, sem risco de inadimplência à frente e por aí vai. Hoje, o que segura isso ainda é um patamar de emprego elevado no Brasil. Mas a hora que isso começar a se reverter, nós vamos ter um quadro muito mais grave à frente, em minha opinião. Porque o último pilar que falta é esse. Se começar a ter desemprego, aí vem num ciclo vicioso, desencadeando todo um processo de ressaca daquela euforia artificialmente estimulada lá atrás. Então, esse é o quadro que eu vejo. Parece um trote para vocês, porque é de um grau assim, de pessimismo realmente desanimador. Eu não quero passar essa mensagem. Eu acho que o Brasil tem vários ativos importantes, tem uma capacidade de reverter isso, de embarcar num crescimento realmente muito pujante, porque tem várias características, tem recursos naturais, tem um agronegócio incrível e desenvolvido, tem tudo para dar certo. Mas enquanto tiver esse modelo equivocado de ideologia na economia, né, ideologia desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, né, com essa visão de o Brasil ter que criar as suas multinacionais e o governo decidindo isso e manipulando, então, o funcionamento de um livre mercado muito mais complexo do que isso. Né? Enquanto nós tivermos essa visão equivocada predominando, nós só vamos conseguir produzir voos de galinha. Então eu espero que vocês, que estão aqui sem dúvida nenhuma numa das melhores escolas de economia do país, possam estar criando base crítica para à frente questionar, criticar esse tipo de mentalidade vigente
no Brasil hoje, porque enquanto isso não mudar, e a luta passa pelo campo das ideias, fundamentalmente, enquanto isso não mudar, nós realmente vamos ficar prisioneiros, reféns de modelos que depositam e delegam poder demais, esperança demais no governo central como locomotiva do progresso. E isso já se mostrou falso empiricamente e teoricamente há boas escolas com bons argumentos robustos mostrando por que isso não funciona. Isso já se mostrou falso no mundo inteiro e no Brasil. O Brasil já foi vítima dessa mentalidade em outras épocas no passado e insiste no erro. Então eu olho para vocês realmente com uma certa esperança de que futuros economistas saberão deixar para trás essa mentalidade, essa visão ideológica ultrapassada de nacional-desenvolvimentismo. Abro para perguntas, obrigado.